nome é Juliana Rocha, eu tenho 38 anos, sou nascida e criada no bairro Cruzeiro, aqui em Nova Lima. E desde pequena eu sempre fui um pouco diferente das outras crianças. Eu sempre quis ser independente, sempre quis ter minha casa. Eu brincava com a minha mãe que quando eu crescesse eu queria conhecer o mundo inteiro. E o lugar que eu mais gostasse era o lugar que eu iria morar. E aí eu nunca quis casar, eu não pensava em ter filhos, eu pensava em ter uma vida livre. E dessa forma eu me criei, né? E ao mesmo tempo que eu me criei dessa forma, eu passei por algumas situações que me fizeram e ainda me fazem entender o meu lugar no mundo, tanto quanto mulher, quanto como uma mulher negra, que são duas questões, né, que a gente precisa trazer para a sociedade. E hoje eu tento trabalhar nesse sentido. Já criança eu sempre quis escrever, era o que eu mais gostava, e eu queria ser escritora. E hoje eu tenho trabalhado nesse sentido, no jornalismo, na escrita. Passei a minha infância como uma pessoa muito estudiosa, então desde nova eu consegui bolsas de estudo nas escolas aqui em Nova Lima, em Belo Horizonte também. E foi onde eu comecei a me perceber negra, tanto pela falta de condições que a minha família tinha. Minha mãe e meu pai, eles sempre trabalharam muito. Minha mãe é costureira, meu pai é pedreiro, e eles sempre me ensinaram a questão de que não importa o que eu tenho, importa o meu conhecimento. Então estudar sempre foi a base. A gente já passou dias sem ter algo além de feijão para comer, mas nunca me faltou um livro, nunca me faltou um livro. E essa ideia da minha mãe, essa busca da minha ancestralidade, que vem também da minha avó, chamada Geralda, minha mãe chama Geralda, duas costureiras, que me fez crescer e me fez entender o meu lugar em Nova Lima. Nova Lima é uma cidade que tem muitas riquezas, mas eu vejo que para a mulher e para a mulher negra são muitos os obstáculos. Então eu sempre falei que no Dia Internacional da Mulher eu não queria flor. Eu queria direitos iguais, eu queria que os homens não colocassem mulheres em listas, eu queria que a mulher não fosse mal falada, fulana é isso, cicrana é aquilo. E eu sempre batalhei nesse sentido, tentei transgredir nesse sentido, tanto com a minha independência, quanto até com a minha forma de me expressar mesmo. E o fato de ser negra, que é algo que muda muito as coisas, né? No sentido do amor e da solidão da mulher negra. Durante muito tempo da minha vida eu tive um receio de conviver e de sair com mulheres brancas, porque sempre que eu saía com mulheres brancas eu era a única que não era escolhida. E infelizmente a palavra é escolhida, porque eu não tinha o direito de escolher, porque o que sobrava pra gente era justamente a sobra. Então foram anos para reconhecer o meu cabelo, foram anos para me reconhecer negra, foram anos para reconhecer a minha religiosidade, e eu trabalho agora num processo de fazer com que isso seja questionado, né? Nova Lima é dos ingleses, Nova Lima é de Timbuktu, que foi, né, uma comunidade negra em Nova Lima. Qual é a minha Nova Lima? Né? Eu não sou uma pessoa de sobrenomes, eu sou Juliana Ferreira Silva Rocha. Infelizmente meu sobrenome não é inglesado, ou felizmente. Meus pais não são famosos, apesar da importância fundamental e da ancestralidade que eles têm na minha vida. Então eu acho que o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta, é um dia de resistência e é um dia de reconhecer-se na independência, reconhecer-se enquanto um ser que merece igualdade em todos os sentidos, que merece reconhecimento e que ainda vamos chegar longe. As pessoas, elas confundem o feminismo com falta de feminilidade e confundem a negritude com agressividade.
e são duas coisas que a gente precisa escurecer, né? A gente precisa pegar esses pontos e falar assim, não, não é isso. A mulher negra, ela grita e ela luta porque ela não é ouvida. A mulher, no seu feminismo, aprendeu durante muitos anos que ser ouvida era ser mais parecida com o masculino. Então, é uma luta diária. E eu vejo assim que se eu pudesse falar algo para qualquer mulher hoje, é para ela ser quem ela quer ser. Ela não, né, a gente não deve aceitar menos do que merece, né? A gente recebe o amor que julga que merece. Então, se você tiver medo da solidão, tenha mais medo da solidão de estar com alguém que não te ama. Se você tiver alguma dúvida com relação ao seu corpo, acorde todo dia, olhe no espelho e fale assim, eu sou linda, maravilhosa e gostosa. Se você tiver alguma dúvida com relação a ser forte, aprenda que fragilidade é fundamental na nossa vida e que ser mulher é ser livre. E ser livre significa assumir as escolhas, chorar na hora que a gente precisa chorar, não tentar ser forte o tempo inteiro, mas principalmente se perdoar, porque a gente aprendeu durante muitos e muitos anos a não ser mulher. Então, todo mundo está num caminho de descoberta. E esse é o caminho que eu me encontro hoje. Meu nome é Juliana Rocha, sou jornalista, escritora, e uma palavra que me define é difícil, eu acho que eu sou muito livre, então muitas palavras talvez me definam. Ancestralidade, liberdade, superação.